Era um sábado ensolarado de agosto. A pequena cidade de Brooksville estava viva com os sons do verão. Crianças brincavam no parque, suas risadas ecoando pelo ar. Entre elas estava Emily, de 8 anos, uma menina alegre e radiante, conhecida por seu largo sorriso. Emily adorava o parque. Ela passava horas nos balanços e escorregadores. Sua mãe, Sarah, observava de um banco próximo, conversando com outros pais. Era um dia como qualquer outro, repleto das alegrias simples da infância. Mas à medida que o sol da tarde começava a se pôr, Sarah percebeu que algo estava errado. Emily não estava à vista. O pânico tomou conta dela rapidamente quando ela chamou o nome da filha, sua voz tingida de medo. Os outros pais se juntaram à busca, mas Emily havia sumido. O dia despreocupado se transformou em um pesadelo. O coração de Sarah disparou quando ela discou 190. Em questão de minutos, o parque tranquilo foi tomado por policiais e voluntários, todos procurando desesperadamente por qualquer sinal da menina desaparecida. A notícia do desaparecimento de Emily se espalhou como um rastilho de pólvora. Brooksville era uma comunidade unida, onde todos se conheciam. A ideia de uma criança desaparecida causou uma onda de choque na cidade. Famílias trancaram suas portas e janelas, o medo tomando conta de seus corações. Os comerciantes locais fecharam mais cedo. Seus proprietários juntaram-se à busca. Panfletos com a foto de Emily foram impressos e distribuídos em poucas horas. As redes sociais foram inundadas com postagens sobre a menina desaparecida, ultrapassando os limites de Brooksville. Todos estavam em alerta máximo. Grupos de busca foram organizados. Voluntários vasculharam o parque, os bosques próximos e os bairros vizinhos. A rádio local transmitia boletins informativos, pedindo que qualquer pessoa com informações se manifestasse. A cidade inteira se uniu, com um objetivo em comum: encontrar Emily. Apesar dos esforços massivos, não havia sinal de Emily. Cada hora que passava parecia uma eternidade. Os pais abraçaram seus filhos com mais força naquela noite, rezando pelo retorno seguro de Emily. Dias se transformavam em noites e ainda não havia nenhum vestígio de Emily. A polícia montou um centro de comando no parque. Ele se tornou o centro das operações, cheio de mapas, fotografias e voluntários. Cães farejadores foram trazidos para rastrear seu cheiro, mas eles também voltaram de mãos vazias. As autoridades locais pediram reforços. Policiais estaduais e agentes do FBI juntaram-se à busca. Helicópteros sobrevoavam a área, vasculhando os bosques densos e campos abertos. Nenhuma pedra foi deixada por virar. A determinação dos participantes da busca era inabalável. Apesar do desespero crescente, moradores se revezavam em turnos, garantindo que a busca continuasse 24 horas por dia. Alimentos e água foram doados por empresas locais para sustentar os esforços implacáveis. O espírito da cidade, embora abalado, permanecia inquebrável. Todos esperavam por um milagre. À medida que a busca se arrastava, a mídia invadiu Brooksville. Carros de reportagem se alinhavam nas ruas. Repórteres entrevistavam Sarah e os voluntários. A nação inteira assistia, aguardando por qualquer desenvolvimento. A intensa cobertura da mídia manteve a história de Emily em evidência, mas a pressão pesava sobre a comunidade. A esperança surgia em ondas breves e dolorosas. Dicas e pistas chegavam de todos os lados, cada uma oferecendo um vislumbre de esperança. Infelizmente, muitas dessas pistas não levavam a lugar nenhum. Dicas de videntes, avistamentos de meninas parecidas com a descrição de Emily e atividades suspeitas, tudo em vão. Um dia,
surgiu uma dica sobre uma van vista perto do parque. Era uma pista promissora. A polícia rastreou a van apenas para descobrir que ela pertencia a um entregador local sem nenhuma conexão com o caso. A decepção foi devastadora, mas os participantes da busca não desistiram. Uma semana após o início da busca, um caminhante encontrou uma mochila perto do rio. Ela era igual à de Emily, e por um momento a esperança reacendeu. Mas uma inspeção mais detalhada revelou que não era dela. O desgaste emocional era imenso. Cada pista falsa era como um soco no estômago, mas desistir não era uma opção. Durante todo o tempo, Sarah permaneceu um pilar de força. Sua fé em encontrar Emily manteve a comunidade em movimento. Vigílias à luz de velas eram realizadas todas as noites. Orações e canções preenchiam o ar, um testemunho da esperança inabalável e da solidariedade de Brooksville. 2 semanas após o desaparecimento de Emily, o impensável aconteceu. Um corredor descobriu um pequeno corpo na mata, a quilômetros do parque. A polícia foi chamada imediatamente. A comunidade prendeu a respiração enquanto os piores medos se confirmavam. Era Emily. A notícia partiu o coração de Brooksville. Sarah desabou em luto, cercada por amigos e familiares. A cidade, que se agarrava à esperança, mergulhou no luto. A busca pela criança desaparecida havia terminado da maneira mais trágica possível. O parque, antes repleto de risos, tornou-se um local de tristeza. Um memorial foi erguido onde Emily foi vista pela última vez. Flores, bichos de pelúcia e mensagens sinceras cobriam o chão. A cidade inteira chorou junta, unida em sua perda compartilhada. A polícia mudou seu foco para encontrar o assassino de Emily. A busca por justiça havia começado. A pequena cidade de Brooksville, embora devastada, estava determinada a ver a justiça ser feita para Emily. A descoberta do corpo de Emily marcou um ponto de virada. O caso não era mais a busca por uma criança desaparecida, mas sim a caçada por um assassino. A polícia intensificou seus esforços, trabalhando incansavelmente para reunir provas e rastrear o autor do crime. Detetives vasculharam a área onde Emily foi encontrada. Cada fragmento de evidência foi coletado e analisado. Equipes forenses trabalharam dia e noite, na esperança de encontrar qualquer pista que os levasse ao assassino. A comunidade observava ansiosamente enquanto a investigação se desenrolava. As pistas eram acompanhadas com urgência renovada. Testemunhas foram interrogadas novamente e imagens de vigilância de áreas próximas foram examinadas minuciosamente. A polícia estava determinada a não deixar pedra sobre pedra. A segurança da comunidade dependia da captura do responsável. Sarah e sua família eram mantidas informadas sobre cada desenvolvimento. Sua dor era inimaginável, mas sua determinação era forte. Eles queriam justiça para Emily e acreditavam na capacidade da polícia de fazê-lo. A cidade inteira estava ao lado deles, oferecendo apoio e solidariedade. Brooksville era uma cidade de luto, mas também era uma cidade que clamava por justiça. A dor da comunidade rapidamente se transformou em um chamado à ação. As vigílias se tornaram comícios. Moradores exigiam atualizações e transparência da polícia. A pressão para solucionar o caso era imensa. Líderes locais organizaram assembleias públicas. O chefe de polícia se dirigiu à comunidade, garantindo que todos os recursos estavam sendo utilizados. O senso de urgência era palpável. Todos queriam respostas e as queriam rapidamente. A história de Emily chamou a atenção nacional. Grupos de defesa de crianças desaparecidas e exploradas
se envolveram, oferecendo sua experiência e recursos. O caso se tornou um ponto de mobilização para debates sobre a segurança infantil e a necessidade de melhores medidas de proteção. Apesar da dor avassaladora, havia um senso de propósito. A cidade estava determinada a honrar a memória de Emily, garantindo que tal tragédia nunca mais acontecesse. A busca por justiça se tornou uma missão coletiva, movida pelo amor e pela perda. Após semanas de investigação implacável, houve uma reviravolta. Uma evidência forense ligou um homem local ao crime. Ele tinha um histórico de delitos menores, mas nada que tivesse levantado sérias suspeitas. A comunidade ficou chocada quando seu nome foi anunciado. A polícia agiu rapidamente. O suspeito foi preso e levado sob custódia. A cidade prendeu a respiração quando a notícia se espalhou. Havia uma mistura de alívio e descrença. O homem que havia vivido entre eles era acusado de cometer um ato tão hediondo. A prisão foi um passo significativo, mas não foi o fim. O processo legal começou, com a comunidade acompanhando de perto cada desenvolvimento. A família de Emily compareceu a todas as audiências do tribunal, determinada a ver a justiça ser feita. A cidade os apoiou, sua presença um testemunho de sua força coletiva. O julgamento foi um processo doloroso, reabrindo feridas que mal haviam começado a cicatrizar. Mas também foi um passo em direção ao fechamento. As provas foram apresentadas e o júri deliberou. Quando o veredicto de culpa foi anunciado, houve uma sensação de alívio. Justiça havia sido feita. A trágica história de Emily levou a mudanças significativas em Brooksville. A cidade implementou novas medidas de segurança para proteger suas crianças. Parques e espaços públicos foram equipados com melhor iluminação e câmeras de vigilância. Uma presença policial mais forte foi estabelecida. As escolas introduziram programas para educar as crianças sobre segurança e o perigo de estranhos. Os pais receberam recursos e treinamentos sobre como manter seus filhos seguros. A comunidade se tornou mais vigilante, percebendo a importância da responsabilidade coletiva. Grupos de defesa usaram a história de Emily para pressionar por mudanças legislativas mais amplas. Leis foram propostas para aprimorar a proteção infantil e melhorar a resposta a casos de crianças desaparecidas. A tragédia gerou um debate nacional, levando a reformas que visavam prevenir tais incidentes no futuro. O legado de Emily se tornou um legado de esperança e mudança. Sua história, embora dolorosa, gerou ações positivas que protegeriam outras crianças. Os esforços da comunidade garantiram que Emily não fosse esquecida e que sua memória continuasse a inspirar vigilância. A tragédia do desaparecimento e morte de Emily deixou uma marca indelével em Brooksville. A resposta da comunidade demonstrou o poder da união e da resiliência. Embora a dor da perda nunca se curasse totalmente, havia um sentimento renovado de propósito e determinação. A história serviu como um lembrete severo da importância da vigilância. Os pais se tornaram mais conscientes, os vizinhos cuidavam uns dos outros e o senso de comunidade se fortaleceu. A tragédia havia forjado um laço inquebrável entre os moradores de Brooksville. Diante de um evento tão devastador, a esperança persistiu. As mudanças implementadas após a morte de Emily salvariam vidas. A dedicação da comunidade à justiça e à segurança honraria sua memória. A história de Emily, embora trágica, se tornou um catalisador para uma mudança positiva. À medida que a cidade seguia em frente, carregava consigo as lições aprendidas. Eles juraram proteger seus filhos, apoiar uns aos outros e permanecer vigilantes.
O legado da curta vida de Emily foi um legado de esperança, união e um compromisso inabalável com um futuro mais seguro.